Olá, o Saúde Ativa está no ar e estamos começando o ano de 2023 com um programa que vai te trazer informações sobre saúde e qualidade de vida. Você também vai conferir vídeos educativos. E nesta edição vamos bater um papo com o psiquiatra Dr. Antônio Aragão, que irá falar sobre o Janeiro Branco, que é o mês de conscientização sobre a saúde mental. Não saia daí! A vacina é muito importante para evitar doenças como a poliomielite, mas os cuidados diários, como lavar as mãos, são necessários. Confira este vídeo do Ministério da Saúde e saiba como funciona o ciclo viral da poliomielite. Quem nunca ouviu, vai lavar as mãos antes de comer durante a infância. Não só as crianças, mas todos devem lavar as mãos para evitar diversas doenças, principalmente a poliomielite. O vírus da polio entra no organismo pela boca quando a pessoa ingere alimentos e água ou toca em objetos contaminados e coloca a mão na boca. O ciclo do vírus ocorre no intestino e depois é eliminado nas fezes. Uma pessoa infectada que não lava as mãos após usar o banheiro reinicia esse ciclo, que pode ser agravado em locais que não têm rede de esgoto. A poliomielite é uma doença altamente transmissível, mas pode ser evitada com vacina. Vacine seu filho menor de 5 anos contra a poliomielite. Atualize a caderneta de vacinação. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A febre amarela é uma doença viral transmitida por mosquitos infectados e a vacina é a forma mais eficaz de proteção. Os imunizantes estão sendo ofertados em todas as 45 unidades básicas de saúde da cidade para pessoas de 9 meses a 59 anos. O horário da vacinação é das 8 às 16h30, sendo algumas unidades com horário estendido das 8 às 18h30. Para se vacinar, é preciso apresentar o documento de identificação com foto e cartão de vacina. Maiores informações através do site da Prefeitura de Aracaju, no endereço www.aracaju.se.gov.br. O Saúde Ativa retoma agora em 2023 e vai ter muita entrevista bacana, então espero que vocês todos estejam sempre aqui presentes conosco. E para começar o bate-papo neste ano, vamos falar sobre o Janeiro Branco. É o mês da conscientização sobre a saúde mental e recebemos aqui em nosso estúdio o Dr. Antônio Aragão, psiquiatra. Doutor Antônio, mais uma vez o senhor aqui no Saúde Ativa, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dayana. Sempre uma honra estar aqui com você, com todos. É um prazer imenso e dessa vez falar sobre um assunto novamente importante, saúde mental, Janeiro Branco, a importância de buscar o equilíbrio da vida. O senhor já deu aí um start, mas explica para quem nos assiste, né? A gente ouve muito falar sobre diversas datas, né, que marcam assim um calendário anual e a gente está começando o ano de 2023 e o que seria o Janeiro Branco? O Janeiro Branco é uma campanha que começou em 2014 e foi mais uma campanha abraçada pela população, pelas instituições, pela imprensa, né, pelas universidades, pelos órgãos públicos, as instituições particulares, escolas. É um movimento em prol da saúde mental. Um movimento em que a gente prioriza o cuidado da saúde mental. Janeiro é um mês que a gente inicia o ano pensando: como é que vai ser o nosso ano? O que é que eu devo ter para o ano de 2023? Quais são os nossos objetivos? Então a gente pega uma folha em branco, uma tela e começa a escrever. E entre esses objetivos, priorizar saúde mental, o cuidado à nossa saúde mental. Já eu também quero falar um pouco sobre essas metas que a gente estabelece no início do ano. Mas este ano o tema é a vida pede equilíbrio. Isso teria alguma relação com como vivemos os dias atuais, essa questão pós-pandemia? Fala pra gente, doutor. Com certeza. Foi um tema muito bem escolhido, né? Algo de extrema importância. Perceber que precisamos de um equilíbrio, precisamos aí
de momentos de paz, de tranquilidade na nossa vida. Precisamos estar resolvendo as nossas coisas, né, lidando com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, nossos estudos, nossa vida religiosa, nosso lazer, nossa família, mas sempre buscando um equilíbrio, buscando a paz, aquela paz interior, né? Claro que na nossa vida a gente vai ter estresse, a gente vai ter ansiedade, vai ter momentos difíceis, momentos de tristeza, isso faz parte da vida, né? Mas é importante que a gente ali busque sempre o equilíbrio e reconhecer quando a gente está passando por um momento difícil, buscar ajuda, ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, né, outros profissionais, terapeuta ocupacional, por exemplo, o educador físico, saber que muitas coisas são importantes para o nosso equilíbrio. A religiosidade, a alimentação, né, são exemplos, a atividade física, né, a parte de meditação, por exemplo. Então, são várias coisas que a gente tem que buscar na nossa vida, acrescentar para termos um equilíbrio frente às diversas situações da vida. Doutor, em grande parte da sua fala, o senhor falou muito sobre a paz. E eu ia justamente te perguntar isso. Por que branco, janeiro branco? Ela tem esse elo com a questão da paz? Na verdade, o branco, né, do janeiro branco, ele tem mais a ver com uma questão frente a uma folha em branco, a uma tela em branco, em que a gente escreve, que a gente desenha, que a gente ali planeja os nossos objetivos de vida a partir de janeiro. Então, todo janeiro é algo como iniciar algo, né? Então imagina numa folha branca que você vai escrevendo os seus objetivos, os seus planejamentos, né? Então esse branco do janeiro vem nesse sentido. Claro que com o tema, a gente está falando aí janeiro branco, branco também nos remete à paz, né? Uma paz interior, um equilíbrio interior. Então, ao mesmo tempo, o branco aí, claro que vai trazer a paz, né? Talvez pensar que seja um ano de paz, a gente sempre deseja paz, né? Ao desejar um feliz ano novo, a gente já logo pensa, paz para você, sim, né? Buscando isso daí. O senhor falou aí sobre a questão do início do ano, das metas. Então a gente acaba começando o ano se frustrando porque diversas coisas que a gente sonhou para o ano anterior não foram almejadas e já se cobrando para o novo. E é justamente isso, essa questão deste novo ano e dessas metas que traçamos, ela chega a causar, o senhor acha, frustração nas pessoas? Frustração é uma palavra um pouco pesada, né? A gente ali trazer reflexões, sabe, Dayana? Acho que essa é a importância. Claro que quando a gente tem objetivos na vida, os objetivos eles não são imediatos, né? A gente não consegue perder peso, muito peso, de uma semana para outra, né? A gente precisa de uma educação alimentar, por exemplo. Quando a gente inicia uma atividade física, essa coisa de, eu vou iniciar atividade física e vou fazer todos os dias da semana, não dá, né? Tem que iniciar aos poucos. Então, quando a gente chegou ali em dezembro e pensou, olha, não fiz tais coisas, né? Mas com certeza você fez outras coisas, né? A gente conseguiu resolver muitas coisas na nossa vida e a gente vai ali resolvendo aos poucos. Vão sendo criados novos objetivos, os mais fáceis com certeza vão ser realizados, né? E ali os mais difíceis a gente cada vez um pouco mais a gente vai fazendo. O senhor vem percebendo uma maior procura assim, para o atendimento psiquiátrico de pessoas que estão com problemas, estão reconhecendo este problema e buscando ajuda médica e assim fazer uma avaliação se pós-pandemia isso também teve um aumento muito maior? Com a pandemia, a gente teve ali uma busca muito maior, né? A busca pelo acompanhamento psicológico, pelo acompanhamento médico, do psiquiatra. Por quê? Teve a questão do isolamento social, teve o medo, que foi muito grande, né? Teve o uso de substâncias como o uso de álcool, por exemplo, de uma forma mais intensa. A gente teve ali o uso de outras substâncias, né? Como cigarro, maconha, foram, né, um número maior durante a pandemia. Mas o próprio vírus, o coronavírus, ele leva, as pesquisas têm trazido isso, que ele leva a um processo inflamatório cerebral. E aí, com isso, a gente vê que ele acaba gerando também
sintomas de ansiedade, de depressão. A gente também teve muitas perdas, né? Então as perdas financeiras, as perdas de entes queridos, isso levaram a quadros de ansiedade, de depressão, e aí fizeram com que as pessoas buscassem ajuda. A pandemia foi interessante porque ela quebrou um certo estigma. Antes as pessoas diziam que só ia no psiquiatra quem estava doido, né? E a gente rebatia muito isso e dizia, olha, ir para o psiquiatra vai as pessoas, qualquer pessoa pode ir ao psiquiatra, né? E a pandemia trouxe essa possibilidade da gente conversar mais sobre saúde mental e das pessoas buscarem ajuda sem tanto preconceito. Doutor, tem uma dúvida que eu particularmente tenho e eu imagino que muitas pessoas que nos assistam também. Eu ia te perguntar, eu quero que o senhor responda por gentileza, quando é que a gente pode perceber que há sinais de que eu preciso de ajuda médica? Mas e aí, eu percebo que tem algo diferente no meu comportamento, talvez eu ando muito triste, isso não passa, enfim. E aí, às vezes, eu não sei, peraí, eu vou buscar um psicólogo ou um psiquiatra? Qual seria esta ordem? Bom, eu acho que a partir do momento que você apresenta um sintoma, que a pessoa que está em casa apresenta um sintoma, por exemplo, insônia, ela não consegue dormir, ou está tendo dificuldades no sono. E esse sono, no dia, interfere na vida dela, então está interferindo no trabalho, nos afazeres de casa, nos afazeres do outro dia, assim, por exemplo, está cansada, não consegue lidar, não consegue brincar com seus filhos, não consegue conversar, fica irritada. Então, um sintoma como a insônia, a alteração do sono, ela gera um sofrimento na vida da pessoa, né? Existem situações que elas são mais urgentes. Por exemplo, uma insônia, a pessoa precisa dormir. Então é um momento de procurar uma ajuda médica de um psiquiatra. Se a gente tem um sintoma como, eu tenho uma angústia, tenho algo mais leve, então aí vai buscar a ajuda do psicólogo, né? Se eu tenho um sintoma como pensamento de morte, eu estou pensando em morrer, estou pensando em desistir, a minha tristeza ela é muito forte, eu tenho uma angústia, eu choro, eu não tenho energia. Você vê que você tem vários sintomas, né? Tem um quadro muito mais rico, muito mais profundo e intenso, então há uma necessidade de uma urgência por uma avaliação psiquiatra, né? Então a gente pensa muito na urgência dos sintomas, né? Avaliar um pouco nisso. Lembrar que trabalho em saúde mental, ele é sempre multiprofissional. Então, de extrema importância a gente ter essa parceria com o psicólogo e com o psiquiatra. O paciente ele vai buscar ajuda de um psicólogo e aí o psicólogo vai avaliar e perceber, não, você precisa de uma ajuda de um psiquiatra e vou te encaminhar. A mesmo jeito é com o psiquiatra. O psiquiatra, se ele percebe que tem uma necessidade ali de algo somente de terapia, vai encaminhar para o terapeuta. Se precisa de medicação e além da medicação, ter a terapia, ter a atividade física, ter o acompanhamento nutricional, isso vai ser ali direcionado para cada especialidade. Doutor, o senhor falou uma coisa que realmente é tabu, de que quem procura um psiquiatra é uma pessoa louca, né? Então o senhor deve também perceber que às vezes a pessoa sente que há uma necessidade, mas ela recua diante do que talvez a família, os amigos irão achar que, eu tô louca, se eu procurar um psiquiatra vão achar que eu preciso de internamento. Para quem nos assiste, inclusive que sente essa necessidade, fala para eles o que é que pode ajudar a quebrar este medo, talvez, de buscar uma ajuda psiquiátrica. É de extrema importância que a gente busque uma ajuda profissional, com um psicólogo, com um psicanalista, com um psiquiatra, que a gente tenha um apoio para lidar com os nossos problemas, né? Quando a gente está passando por um sofrimento, lidar com isso sozinho é muito difícil. Às vezes a gente busca o apoio do amigo, do familiar, mas a gente vai lidar ali com algo como se a gente vai pensar no julgamento, né? Então, quando a gente fala para um amigo, o amigo julga, às vezes até já diz o que deve ser feito. Quando, na verdade, a gente precisa pensar, refletir, né? Ter ali uma opinião, uma segurança maior, né? E às vezes a gente precisa, para enfrentar um problema, para a gente estar passando por um momento difícil, a gente precisa, em alguns momentos, por exemplo, de medicação,
né? Se a gente está ali irritado, está impaciente, o nosso pensamento está muito acelerado, não consigo ali, né, lidar com a situação, enfrentar o problema, então pode ser que às vezes seja necessária uma medicação. Eu acho que é de extrema importância ter uma avaliação. Lembrar, Daiane, que além disso, além dos problemas do dia a dia, existem outras situações para uma ansiedade, para uma depressão, né? A gente falou do coronavírus, um vírus causando uma doença. A gente pode pensar, por exemplo, fatores hormonais. Então, uma alteração da tireoide, dos hormônios da tireoide, eles podem levar a um quadro ali de ansiedade ou de depressão. Então, quando a gente vai para um médico, a gente vai avaliar também quais são os níveis de hormônio, quais são as enzimas, os nutrientes, né? Buscar essas informações, porque essas situações, alterações disso, podem causar também. A genética é importante, né? A gente também avaliar quadros de genética, traumas lá da infância, né? Situações, o uso de álcool, o uso de substâncias. Muitas pessoas usam maconha e falam, não, eu uso só para relaxar, eu uso uma vez por mês. Só que aquilo ali vai gerando na pessoa sintomas de uma ansiedade, de uma alteração do sono, de uma impaciência, né? Algo que pode levar a algo mais intenso. Doutor, eu quero saber se existem coisas que podemos fazer no dia a dia para ter qualidade de vida, para ter essa melhora na saúde mental. Mas a gente vai para o breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco. O Saúde Ativa está de volta após um breve intervalo e hoje o nosso bate-papo está fantástico. Recebemos aqui no estúdio o Dr. Antônio Aragão, psiquiatra, e estamos falando sobre o Janeiro Branco. Mas olha, se perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum, vocês podem assistir a reprise em nosso canal do YouTube. É só colocar Câmara Municipal de Aracaju e tem lá, além do programa que se inicia agora com o Dr. Antônio Aragão, temos diversos outros entrevistados de várias especialidades e vocês podem tirar diversas dúvidas. Doutor Antônio, bate-papo muito bacana agora neste primeiro bloco, e aí eu deixei no primeiro bloco, no finalzinho, uma pergunta. Existem coisas que podemos fazer no dia a dia que pode contribuir nessa melhora da nossa saúde mental? Com certeza. Primeira delas, atividade física, né? A atividade física é fundamental, né? A gente ter ali uma prática regular da atividade física 3, 4 vezes por semana, 5 vezes, uma média, os estudos falam de 150 minutos por semana, é uma média boa. A gente pensa também em dormir, né? O fato de dormir bem, né? Então, ter uma qualidade de vida, um equilíbrio da nossa saúde mental, a gente fala sobre o nosso sono. Dormir 6 a 8 horas por noite é uma média boa. Claro que algumas pessoas dormem um pouco mais, né? Precisam de 9 horas, mas também ter ali a importância do ciclo, né? O horário de dormir, o horário de acordar. Ter isso bem regularizado, bem certinho, é extremamente importante. Alimentação, né? Uma alimentação saudável, com água, beber bastante água durante o dia, né? Uma alimentação com vegetais, com frutas, essa alimentação mais natural, a gente evitar os produtos industrializados, né? Isso é de extrema importância quando a gente fala em saúde mental. A prática da religiosidade, né? Ter uma fé, acreditar em algo, em alguma coisa, né? Isso é de extrema importância e nos ajuda. A nossa comunicação, a nossa sociabilidade, né? Então, estar junto da nossa família, dos nossos amigos, das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, é extremamente importante para a nossa saúde mental. Quando a gente trabalha, ter um trabalho que nos dá prazer, né? Que nos dá alegria, que nos faz a gente sair de casa e dizer, eu estou indo trabalhar, e ter orgulho, e ter aquela paz e o desejo pelo trabalho. Claro que em alguns momentos isso é um pouco difícil, a gente sabe, né? Mas é importante isso, né? É importante a gente lidar bem com os nossos colegas de trabalho, com o nosso trabalho, né? Com nossa vida, né? Isso são alguns exemplos. A gente evita, né, diminuir a ingestão de álcool. O álcool, ele interfere no sono, ele interfere no nosso humor. Então é extremamente importante que a gente reduza a nossa quantidade de álcool, da ingestão do álcool. Se a gente fala de substâncias como maconha, cocaína, então isso nem pensar, né? É algo que é proibido e que a gente sabe ali que leva a um adoecimento, né? Adoecimento até grave. Então a gente evitar as substâncias
experiências psicoativas nesse sentido, né? A gente tem uma gama de fatores, a prática de lazer, de hobbies, escolher um hobby, eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar, eu quero aprender uma língua nova e fazer disso uma prática e ter ali no seu dia a dia ajuda também. Então são várias formas de conquistar, assim, de ter uma saúde mental. Doutor, o adulto até consegue identificar melhor que há algum problema, mas talvez as crianças, os adolescentes, nem tanto, né? E muitas vezes os pais negligenciam, mas porque acham que é coisa da idade, aquele comportamento é porque está na pré-adolescência, está crescendo. Para os pais que nos assistem, dá alguma dica do que poderia ser, talvez o comportamento que na rotina deles seja rotineiro, mas que está precisando de uma ajuda médica? Quando tem uma mudança brusca de comportamento ou de humor. Então, se era, por exemplo, uma criança alegre, ela passa a ser uma criança triste ou irritada e isolada. Se era uma adolescente que tinha um comportamento muito mais extrovertido, né, ali, que tinha amigos, gostava de sair, e passa a ter um comportamento de ficar dentro de casa, muito dentro de casa, voltado ali para a tecnologia, para o celular, para o computador, para os jogos, né? Então são situações assim, mudanças intensas nisso daí. Quando a gente fala em criança e adolescente, a gente sempre fala dos pais, mas a gente vê a importância da escola nisso daí, né? Dos amigos, de reconhecer. Então, se na escola o professor reconhece algum sintoma, como chamar os pais para conversar e buscar ali essa informação. Muitas vezes as pessoas que estão adoecidas a gente não percebe, né, Daiana? Isso é uma das grandes questões, uma das grandes dúvidas. Muitos sintomas as pessoas não passam, não trazem, mas alguns momentos a gente consegue ver isso pelo isolamento social, por ficar mais calado, entendeu? Ou começar a fazer um uso intenso de um álcool, por exemplo, no caso do adulto, né? Então, ter essas observações e ali oferecer ajuda, né? É extremamente importante que às vezes a pessoa vai lá e pergunte: está passando por um momento difícil? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Estou vendo que você está mais triste, está mais isolado. Vamos juntos buscar um profissional, passar por uma avaliação com um psicólogo, com um psicanalista, com um psiquiatra. Vamos juntos buscar uma ajuda para que você volte a ficar bem. Isso é de extrema importância. E eu falei a questão do adolescente e da criança, doutor, mas é bom a gente fazer uma observação que muitos desses casos entram também os idosos. Então a gente já tem a questão de que o idoso automaticamente ele acaba se isolando, o idoso conversa pouco. É importante a gente prestar atenção também nos idosos, né? Com certeza, né? Os idosos são parte de um grupo, né, de uma população de risco, de alto risco para o adoecimento, né, para o adoecimento mental. Muitos idosos apresentam uma depressão porque perderam alguém, perderam o companheiro, por exemplo, passaram por vários problemas durante a vida, são pessoas que fazem uso de muitos medicamentos e aí por muitas vezes eles estão tristes e as pessoas dizem assim: mas isso é coisa do idoso, né? Isso é coisa de velho, o velho fica assim mesmo, fica no canto. Não é verdade, né? A pessoa idosa, ela vai ser como ela sempre foi, né? Ela vai ser alegre, se ela foi alegre, então ter isso daí e verificar sempre, né? Ter esse cuidado com os idosos. É uma população que precisa, por exemplo, da socialização, né? É uma população idosa, ela não tem que ficar em casa trancada assistindo TV, passa o dia todo assistindo TV. Não, o idoso ele tem que se comunicar também, ele tem que ter a socialização, né? Fazer ali parte de grupos, né? De momentos de religiosidade, de atividades de lazer, da prática de atividade física. É de extrema importância que os idosos também tenham esse cuidado com a saúde mental. Doutor, segundo a Organização Mundial da Saúde, 12 milhões de brasileiros sofrem com a depressão, um dos problemas relacionados à saúde mental. Pela sua avaliação, por que cada dia mais aumenta os problemas de depressão na sociedade, doutor? Aumenta tudo, né? E hoje a gente está aí lidando, né, com várias
problemas, né, que levam a um adoecimento. A gente passou aí pela pandemia, estamos ainda, né, nesse momento que é difícil, ainda acontece muitos problemas frente à pandemia. A gente tem um processo, né, de aceleramento, de uma coisa muito rápida. As pessoas, elas estão ali muito voltadas para a internet, para essa coisa do consumo muito intenso. A notícia, ela chega rápida e fica ali, as pessoas buscando, e a mente não para, né? A gente tem algo nesse sentido. A gente tem os problemas econômicos envolvidos, né? Estamos passando por momentos difíceis. Tivemos aí, com a pandemia, fechamentos de escola, fechamentos de serviços, né? Muitas vezes também, Daiana, a gente sabe que está faltando também profissionais na rede, né? Seja no particular, seja no SUS, a gente percebe que a dificuldade para encontrar um profissional, para ter um acompanhamento, né? Isso é muito intenso na saúde pública, né? Então, não é só ter o local, né? Ter o local com profissionais e com profissionais com a quantidade de profissionais que suportem a demanda, porque a demanda, como você mesmo viu, é muito alta, né? Cada vez mais a gente tem esse adoecimento. Existem também outros fatores, por exemplo, aí como o álcool, o uso do álcool e o uso de substâncias, que também está cada vez maior, né? E isso vai gerando outras situações nisso, né? A gente percebe esse número alto e a gente mostra, vir aqui no seu programa, né, a imprensa nos ajudando, a importância da gente conversar sobre isso e de que as pessoas busquem ajuda o quanto antes. Quando a gente fala de depressão, muitas vezes o primeiro sintoma não era ali a tristeza, né? Às vezes era, ele estava com um pouco de ansiedade, estava um pouco com um sono, estava ruim, né? Se tivesse intervido antes, não chegaria à depressão. Então, já está sentindo alguma coisa, já está passando por um momento ali que precisa de ajuda, estou em dúvida, será que eu preciso de uma ajuda? Será que eu procuro? Procure ajuda e aí o profissional vai informar se deve continuar, se vai fazer tratamento, se vai fazer terapia, quais são as orientações para que a gente evite um adoecimento. E é importante, eu acho, sempre ressaltar que a família tem papel fundamental, né, doutor? Às vezes eu posso estar assim e percebendo que há algum probleminha, há aquele receio de buscar um médico, mas a família que convive ali com aquela pessoa, ela pode verificar que tem algo diferente no comportamento dela e até segurar na mão, vamos junto, ou então incentivar a pessoa para que não tenha um problema futuro, né? Sim, com certeza. A gente muitas vezes, os problemas familiares, né, as diferenças de opinião, a gente vai tendo os atritos familiares, né? E isso muitas vezes as pessoas acabam não tendo o vínculo de uma família como deveria ser. Mas vamos imaginar sempre que a família é a base, é a estrutura principal da vida ali, dos nossos relacionamentos, e que se a gente, né, você como pai, como mãe, percebe que seu filho está passando por um momento difícil, né, ofereça ajuda, diga, né, vamos ali juntos, a gente vai marcar uma avaliação com um psicólogo, vamos marcar uma avaliação com um psiquiatra, você vai ser avaliado, vai conversar um pouco e a gente buscar esse tratamento. Nada forçado, né, Sim. Daiana? A gente tem um cuidado também quanto a isso daí, né? A gente tem que conversar, tem que mostrar, tem que ter ali toda uma empatia, um cuidado com essas pessoas. Doutor, tem um assunto que eu sempre trago aqui ao programa e que é muito importante. Eu acho que o senhor, talvez com uma palavra, possa ajudar essas pessoas. A gente está no mundo virtual aí, onde, como o senhor mesmo disse, a informação chega rápido, é tudo muito acelerado e há também muitas questões relacionadas à vida do outro, né? A gente tem dias bons e ruins, tem dias que a gente, né, tá tudo perfeito, tem dias que não estão legais e muitas vezes postagens de pessoas que parecem viver no mundo perfeito, pode deixar o outro não tão legal. Então, assim, é difícil viver sem as redes, hoje é a ferramenta de trabalho de muita gente, as pessoas têm acesso a informações dos amigos, dos parentes de forma mais rápida, mas qual é a dica que o senhor dá para quem nos assiste, que está nesse mundo virtual, eu falo de todas as plataformas e que se incomodam muitas das vezes com a vida do outro, porque a sua vida não está tão parecida com a vida dele?
A primeira coisa que eu sempre recomendo é que tenha ali uma redução dessa carga, né, de horário de ficar verificando o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, ter um cuidado quanto a isso. As pessoas dedicam muitas horas do dia, né, nessa rede social, então a gente verificar isso, amenizar essa quantidade, evitar o uso dessas ferramentas, né, dessas redes sociais no período da noite, né, porque a própria luz do celular vai interferir no sono, a gente tem um cuidado com isso. A gente tem esse problema de comparar, né? A gente faz parte do ser humano ter essa comparação, mas a gente precisa parar para pensar um pouco e imaginar aquela pessoa que está trazendo isso, está trazendo uma situação de perfeição, de vida perfeita, provavelmente tem problemas também, provavelmente está passando por momentos difíceis, venceu algum momento. Hoje a gente traz, né, muitos depoimentos, a gente vê na rede, a gente percebe, né, posts, né, falas, né, vídeos de atores, pessoas famosas e que dizem, olha, eu tenho pânico, eu tenho ansiedade, tenho TDAH, eu sou bipolar, faço tratamento. Então o estigma está sendo quebrado também com o apoio dessas pessoas. Essa comparação, eu fico sempre muito preocupado com a preocupação com o corpo, a comparação com o corpo, né? Então, muitas vezes, saber que existe Photoshop nessas fotos, né? Os famosos filtros ali, né? Então, as pessoas acabam fazendo uso do filtro, né? Da rede social e a foto, a imagem fica alterada e aí os jovens, principalmente, acabam ali comparando muito. Temos que ter esse cuidado, reconhecer, todos nós temos os nossos problemas, temos defeitos, temos qualidades, a gente passa por momentos difíceis e se está passando por um momento mais difícil, está tendo uma dificuldade, buscar ajuda. Se essa quantidade de rede social ela está muito intensa, aí eu fico muito tempo na internet, eu fico horas na internet, eu fico comparando isso, eu não consigo parar, né, de ficar olhando o Instagram, as redes sociais. Busque ajuda, né? Busque ajuda, porque pode ser um quadro de dependência tecnológica, por exemplo, né? Então, ter ali uma ajuda é importante. Acho que a frase deste programa é busque ajuda, é sempre importante, né, doutor? Sempre. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Ativa, foi, como sempre, maravilhosa. Eu espero que o senhor esteja aqui em outros momentos. Muito obrigado, Dayana, sempre uma honra estar aqui, muito obrigado mesmo. Obrigada a gente aqui. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá!